Fala galera, Jorge Stumpf Jr. aqui da Stumpf Cabeçotes. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Aqui a gente está para falar de cabeçotes de alta performance, motores de alta performance. A gente cobre alguns eventos mostrando os carros, enfim, mundo da alta performance. Mas no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai contar a trajetória da Stumpf, um pouco da nossa história. Vai ter depoimento do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do Jorginho, enfim. Vai ser bem bacana para quem acompanha a gente aí, a nossa trajetória. Vai estar tudo aí nesse vídeo, ficou bem legal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para você receber, né, a notificação de quando vai sair vídeo novo. E se você gostou, deixe seu like. Então vamos pro vídeo que vai ser show de bola. Valeu! Nossa história no mundo das competições se deu início com meu pai, seu Jorge Luiz Stumpf, dando início também a uma linda história de família, onde juntos a gente aprendeu uns com os outros. Tudo começou para mim no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, aonde eu já, com a idade aí de 13, 14 anos, eu já estava envolvido com carro de competição. Depois que eu casei, a questão de uns 2, 3 anos, a gente veio aqui para o Paraná, desde a década de 80, 79, 80. E aí, na época, eu mexia com Dodge. Era Hot Dodge, a categoria que tinha aqui. Durante o dia, eu mexia com parte elétrica, que eu sempre gostei. E à noite eu mexia nos carros. Nosso patriarca começou a vida profissional dele em 1969, trabalhando com carros de competição durante a noite e trabalhando com parte elétrica de caminhão durante o dia. O começo era falta de ferramenta, não tinha essas ferramentas, essas fresas modernas, era tudo na pedra. A gente fazia os dutos dos cabeçotes com pedra, uma pedra especial para isso, né? Eu tinha uma máquina muito pesada e quando chegava da noite que eu ia para casa eu tinha que enfaixar o braço pelo peso da máquina, né? Me sinto agradecido por ter conseguido evoluindo aos poucos, né? Quando eu comprei meu terreno aí, me chamaram de louco porque era só mato e buraco, a chuva fazia aqueles buracão. E graças a Deus hoje estamos aí, né, ainda, faz muitos anos. Depois de uns 10, 11 anos, ele envolvido já nesse mundo de competição, ele começou a trabalhar com os Dodges de corrida por volta de 1980. Nessa época, meu irmão ainda era um bebê, meu irmão Muriel, e minha mãe ajudava ele a trabalhar nos carros já de competição, onde eles precisavam, uma história que ele me conta, que eu sei, é onde eles precisavam, a minha mãe fazia massa de pão para ele poder descobrir o lugar exato de fazer a cava no pistão. Então a minha mãe desde sempre esteve junto com ele, ajudando no que podia, e depois de um tempo ela assumiu a administração da empresa. Eu acompanhava sempre, depois as corridas, sempre, depois que eles cresceram mais, que eles já estavam... Eu comecei a acompanhar também as corridas, né? Fazia os lanches, fazia comida. Sempre ia nos autódromos com eles. Depois eu fiquei mais na administração também, né? Trabalhei um tempo na parte econômica, né? Pagamento, recebimento, essas coisas. E fui até me aposentar. Em 1987, a categoria dos Dodge, onde meu pai trabalhava, foi extinguida por conta de um grave acidente que acabou com boa parte do grid que corria naquela época, onde ele teve que se reajustar, começou a trabalhar com carros de arrancada. Então ele tinha carros que ele preparava para clientes e também ele tinha o próprio carro dele de arrancada, um Fusca azul, onde ele ganhou várias competições, vários campeonatos. Então esse Fusca marcou muito a história da Stumpf no meio da arrancada também. Eu não podia ficar longe do Juninho. Eu sempre quis estar, que ele estivesse perto de mim. E uma ocasião, numa corrida em Londrina, eu não levei ele. E
cheguei lá e as coisas não engrenaram, minha cabeça não estava funcionando bem, eu só pensava no Júnior. Aí eu vim buscar o Júnior aqui em Cascavel e lá eu arrumei uma caixa de papelão, botei o Júnior dentro da caixa e entrei no box com ele nas costas uma caixa, porque não podia, né? Daí eu sempre arrumava um cantinho para ele ficar aí, para eu estar olhando para ele. E depois ele se tornou relação pública, porque ele já me ajudava e ele gostava muito de ir de box em box, assim. Então eu falava, vai chamar o relação pública lá que eu estou precisando dele. E ele sempre foi uma pessoa que tinha o dom assim de visualizar uma coisa e calcular. Pai, está mais ou menos igual. Então ele ajudava nessa parte, ele era pequeno, devia ter uns 13, 14 anos. Ele era meu relação pública. Essa é uma parte que eu não esqueci nunca mais. Logo em seguida, meu irmão Muriel começou a trabalhar ajudando o pai. Então ele, desde muito novo, começou a trabalhar com os carros, auxiliando meu pai. Então ele fazia de tudo um pouco naquela época. E eu também, logo depois, 4 anos mais ou menos depois, comecei a trabalhar também ajudando. Então a gente já desde muito novo, com meus 8 anos de idade, eu já comecei a trabalhar junto, né? Eu, meu pai, meu irmão e a minha mãe nessa época. Então a gente foi começando a trilhar essa história de família junto com a Stumpf. Lá por 88, 89, o pai começou a mexer com... tinha um Fuca de arrancada. E ali que despertou mesmo a questão de a gente, principalmente mexer com carro, que mesmo com 11, 12 anos, era eu que ajudava a montar o motor, eu colocava o motor no lugar, a gente ia para as provas, era muita vontade de andar, então isso deixou a gente apaixonado por preparação, por corrida, por arrancada, enfim, tudo que envolve motor. Em 1994, 2 anos após eu ter começado a minha carreira profissional, a Stumpf começou a trabalhar com cabeçotes de motores de competição. O meu pai desenvolveu cabeçotes para carros de arrancada, para carros de rua, em Cascavel e região. Em 1999, quando eu fiz 15 anos, foi onde sim eu dei início a trabalhar junto com ele nos cabeçotes. Então eu comecei a aprender, comecei a desenvolver um pouco antes. Em 1999, quando eu fiz 15 anos, aí sim eu já tinha uma certa idade para poder trabalhar, até porque precisava ter um pouco mais de força, para poder trabalhar nos cabeçotes e desenvolver junto. Nessa fase a gente fazia os carros de competição também na categoria Speed Fusca. Então nessa época a gente trabalhava com os carros de competição, então eu ajudava nas competições, trabalhava também com os cabeçotes aqui na oficina. Então, e foi uma época onde a gente ganhou várias corridas na categoria Speed Fusca. Foi um tempo assim que eu tenho na memória que foi uma época de muitas vitórias, foi muito bacana. Foi corrido, foi bem puxado, mas a dedicação deles, né, o trabalho deles Deus foi abençoando, né, que eles foram progredindo um pouco de cada vez. A gente foi evoluindo, foi crescendo como equipe, aprendendo, investindo em maquinários. E em 2006, quando a gente teve uma mudança drástica no que a gente fazia, que a gente começou a trabalhar com carros de competições na Argentina, onde a competição era muito acirrada, a disputa era muito forte, então foi um tempo de bastante aprendizado também. E um ano depois a gente começou a trabalhar com campeonatos brasileiros aqui, então a gente saiu desses campeonatos estaduais e para participar de campeonato dentro da Argentina e campeonato brasileiro. Então foi uma época que a gente se obrigou a trabalhar muito e com isso veio bastante evolução, bastante conhecimento. Deus foi muito generoso comigo, porque me deu uma família espetacular, uma família unida. Meus filhos só progrediram. Hoje estão já numa instalação moderna, com máquinas modernas, aonde eles chegaram. Isso descreve que foi bem trabalhado, bem
ele explicava muito bem as coisas, né? Tem que fazer assim, assim. E eles foram assimilando e daí depois deslancharam, né? Eu tenho o sentimento de que Deus sempre me amparou, por eu ter essa família maravilhosa. E vejo que eles não vão parar aqui. Em 2009, meu sobrinho Jorge Neto, com apenas 13 anos, também começou a trabalhar conosco na equipe, onde ele começou a desenvolver junto nos carros de competição, nos cabeçotes. Então, a partir daí, a gente teve mais um integrante da família Strumpf. Eu lembro que eu comecei a ajudar efetivamente, foi de 10 para 11, que eu ajudava meu avô na casa dele. Ele fazia os cabeçotes lá, já era a época que ele estava ajudando o Júnior, né, fazendo os cabeçotes. E daí eu fui lá para aprender junto com ele, né? E aprendi não só trabalhar, mas aprendi muito como me comportar, né, como pessoa também junto com ele. Esse foi um tempo muito importante para nós, para o nosso crescimento, onde a gente teve que se dedicar muito, a gente estudou muito, né, para chegar. Carros de competição é um trabalho muito minucioso e a gente teve que se adequar e evoluir, aprender a cada dia para a gente conseguir sim ter um resultado sólido nas pistas, onde a gente, graças a Deus, conseguimos ter vários resultados bacanas. Fomos campeões brasileiros em 2009, 2011, 2017 e 2018 e a gente foi campeão da Cascavel de Ouro por 4 anos, 2014, 2016, 2017 e 2018. Cascavel de Ouro é uma competição onde envolve muitos carros, muitos preparadores melhores do Brasil e a gente conseguiu ganhar durante 4 anos essa corrida, que é uma corrida muito importante aqui do nosso autódromo de Cascavel. Nosso meio é sempre buscar a vitória, buscar o pódio, né? Mas e quando esse resultado vem é muito satisfatório, não só nos carros que a Strumpf Preparações faz, mas também o carro de um cliente, quando a gente faz um desenvolvimento num cabeçote e o cara vai lá, bate um recorde, anda bem, ganha uma prova, é uma satisfação muito grande. Quando um carro nosso também consegue ter um resultado muito bom, é adrenalina muito legal. Competição eu acho que é o que nos move, a família Strumpf é movida à competição. Nessa época a Strumpf Preparações estava ganhando vários campeonatos, vários títulos, premiações, e o desenvolvimento dos cabeçotes também estava indo muito bem, onde a gente estava fornecendo cabeçotes para outras equipes do Paraná e para todo o Brasil. Então a gente teve que focar em áreas diferentes. Então o Muriel continuou super focado na preparação dos carros de competição e eu fui trabalhando, fui focando mais na parte de desenvolvimento dos cabeçotes de competição. Em 2010 especificamente nasce a Strumpf Cabeçotes. Conseguimos ser reconhecidos, conseguimos ser bons profissionais. Hoje o Júnior toca a empresa dele, eu toco a minha. Isso é tudo em virtude do que a gente aprendeu com todos esses anos junto, trabalhando junto, eu com o Júnior, eu com o pai, com a mãe. Então, enfim, foi esse legado que o pai deixou pra gente, que conquistamos, chegamos onde estamos. Essa foi uma fase de transição, onde a Strumpf Preparações continuou com foco no desenvolvimento dos carros de corrida e a Strumpf Cabeçotes começou a focar mais na parte da preparação dos cabeçotes. E o pai, nosso pai também, já com uma certa idade, começou aos poucos se afastando de vir todo dia na oficina e ele até teve um tempo que ele montou uma oficina na casa dele, onde ele trabalhou aí por um grande período fazendo os cabeçotes em casa, com um serviço que ele sempre gostou muito de fazer. Eu me sinto realizado, porque a gente se propôs desde jovem a tratar de fazer as coisas feitas e hoje ver meus filhos tudo colocado, tudo profissionais de primeira, né? Então isso aí é minha realização completa, né? Em nome de Jesus, porque sem Deus a gente não funciona. A qualidade do serviço, impressionante. Eu olho e não canso de olhar a qualidade do serviço de cabeçote que sai daí. Nessa nova fase que a Strumpf Cabeçotes estava passando, eu e o Jorge Neto, meu sobrinho, começamos um projeto de expansão, onde em 2012 a gente começou a comprar novas máquinas, fazer novos investimentos,
novas tecnologias. E em 2014 a gente deu um grande passo também dando início na Faculdade de Engenharia Mecânica. Nós já tínhamos conhecimento prático da vivência do dia a dia trabalhando, nós fomos buscar conhecimento teórico na faculdade e foi um período de muito aprendizado, onde a gente descobriu novas formas de fazer, aprendemos muito e evoluímos bastante para entregar cada vez mais performance, cada vez mais qualidade para os nossos clientes. Em 2018 nós se formamos engenheiros e continuamos evoluindo, buscando inovação a cada dia, então a gente nunca parou de buscar e de estudar mais, de aprender mais. Essa é a nossa cultura aqui, é sempre estar em constante evolução. Essa nova fase, como todas, é um novo aprendizado, uma nova, está se reinventando, né? E é sempre até o lema, né, da Stumpf Cabeçotes, é em constante evolução. Em 2019 a gente deu início à construção da nossa nova sede, sempre levando em consideração a cultura que a gente aprendeu do nosso pai de manter um espaço organizado, independente do tamanho. Desde que ele começou a trabalhar na oficina, na casa dele, ele tinha um espaço pequeno, mas muito organizado. E seguindo esse exemplo, nós sonhamos com esse espaço maior, onde vai nos permitir ampliar ainda mais os nossos horizontes, pensando não só nos nossos clientes, mas também em nossa equipe que está aqui todos os dias com a gente, crescendo e aprendendo e caminhando junto. E eles estão tocando certinho, estão fazendo a parte deles, honrando o nome do pai, né? Que começou lá pequenininho. Em 2021, com muita alegria, a gente inaugurou a nossa nova sede e também a gente fez a aquisição de uma nova máquina CNC específica para cabeçotes de alta performance, que foi chegar em 2022. Essa máquina trouxe para nós muito mais qualidade no nosso serviço, mais agilidade no prazo de entrega e está contribuindo muito para o nosso crescimento. Mais um sonho que a gente tinha também era o barracão, essa nova sede, né? Eu como falei, a gente tem muito orgulho de fazer parte da família, então desde quando a gente trabalhava numa salinha lá, eu e o Júnior, já tinha orgulho da Stumpf Cabeçotes. Realmente é um sonho poder trabalhar num lugar com a estrutura dessa. Nós contamos isso com muita alegria, porque entendemos que proporcionar um ambiente de trabalho de qualidade para os nossos colaboradores vai fazer também com que a gente entregue um produto de qualidade para os nossos clientes. Que a sinceridade e qualidade no serviço, isso é uma coisa que eu sempre, e meus filhos também são assim, né? Qualidade e honestidade, pessoas idôneas, sérias. Esse foi o começo. Dedicação, atenção no que se propõe a fazer e força de vontade, trabalhar com gosto. Esse é uma das tentar aprender, anotar, ser detalhista no serviço que presta, né? Então, eu tenho certeza que a pessoa com força de vontade, estudo, e ele vai se dar bem. Ter respeito pelo cliente, certo? E fazer as coisas como se fosse para ti. E o Júnior e o Muriel trabalham assim. Eles trabalham desse jeito, eles vão fazer uma coisa, quando eles pegam para fazer, eles fazem como se estivesse fazendo para eles, para uso deles. Então isso que é o X da questão. É o carinho com que eles fazem. A Stumpf Cabeçotes tem uma história sólida, de vitórias, de conquistas, e se Deus quiser, vai continuar sendo uma história de crescimento, de sucesso para todos que fazem parte dela.